Então, nesses 2 minutinhos que nós temos, vamos fechar os nossos olhos, nos asserenar nesse ambiente preparado para nos receber pela espiritualidade. Vamos, amigos, relaxar o nosso corpo físico, relaxando os nossos músculos, focarmos o nosso pensamento para que consigamos sentir a sintonia desta casa, nesse instante. Ouvindo a música, respirando profundamente, para que possamos entrar em contato com o nosso ser superior, com o nosso eu verdadeiro, acalmando os nossos pensamentos. E nesse momento, estando conosco e com o nosso amigo espiritual, que fiquemos nesse contato profundo por 1 minuto, sentindo a nossa respiração. Agora, após esse contato tão importante com o nosso amigo espiritual, rogamos a todos que nos unamos em pensamentos e vibrações para extrairmos o que há de melhor no estudo desta noite sobre o Evangelho de Tiago, que aborda a importância da fé. A fé que ouvimos desde pequenos, quando encarnados. A fé que muitas vezes nós dizemos da boca para fora que nos mobiliza e que tantas outras vezes nos é falha na prática. Rogamos o teu amparo, Senhor, para melhor podermos compreender o teu Evangelho, as tuas palavras, para que possamos utilizá-las na nossa prática com todos aqueles irmãos que cruzarem o nosso destino. Somos gratos por esse momento bendito, Senhor, e rogamos o teu amparo. Que assim seja. Queridos amigos, que bom, bastante gente aqui hoje. Nós estamos estudando esse livro, é um livro de Francisco Cândido Xavier, para quem não conhece. Se jogarmos no Google tem, segue-me. Tem várias edições, essa é a última, a 16ª de 2019. E é o Espírito de Emmanuel, Chico e Emmanuel novamente. E hoje nós vamos estudar, o tema é o bem que não foi feito. Quando a gente pensa em bem, nós sabemos o que é. E sabemos também o que é mal. Porque nós temos a centelha divina em nós. Não precisamos que Deus personifique aqui
ou que Jesus venha, de onde estiver nos planos espirituais, esse Espírito magnífico, nos mostrar o que é bem e mal. Nós sabemos exatamente, na grandiosidade, o que é bem e o que é mal. Mas para que a gente entenda exatamente onde está a fé e como mobilizá-la, eu acredito que nós temos, a fé é algo muito particular, né? Que cada pessoa vai dizer de uma forma o que é fé para ela. Para Spinoza, a fé estava expressa na natureza. Essa planta, Spinoza dizia que Deus está em tudo que está na natureza. Então, quando ele olhava uma planta, Deus está nessa planta para ele. E ele mobilizava a fé dele nesse estudo, no vento, no ar, na fauna, na flora. E a nossa fé é algo muito particular. Então é disso que nós vamos falar hoje. Nós estamos estudando hoje, falaremos de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 17. E ele começa assim no contexto. Tiago, mais jovem dos apóstolos, o primeiro livro do Novo Testamento. Tiago é o que falava muito da prática. Nessa época em que ele, no Evangelho de Tiago foi escrito, foi no ano 45. Então Jesus desencarnou no ano 33, 12 anos depois, Tiago escreveu esse livro. Na época em que os judeus estavam migrando para o cristianismo, e isso é importante que a gente veja, mas como o judaísmo ainda tem muitos rituais, os judeus que estavam indo e seguindo a obra de Jesus não sabiam muito como se portar, o que eles deveriam fazer, como eles iriam rezar. Eles tinham fé no que o mestre falou, eles tinham confiança, que foi o substantivo que a grande maioria aqui usou, mas eles não sabiam como fazer isso. Então, todo esse livro de Tiago é muito interessante, ele vai falar da prática. Como que eu vou colocar isso em prática? Porque os judeus estavam realmente migrando para o cristianismo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Você acredita em Deus? Eu acredito. Então você está salvo? E existem religiões dos nossos irmãozinhos que até hoje pensam que basta acreditar em Deus como nosso único Salvador. É a salvação. E aí ele vai nos questionar. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, ou seja, sem roupa e sem alimento, mas tem fé? E algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vamos imaginar que entre alguém aqui sem roupa, com frio e com fome. Seria a mesma coisa de nós dizermos, você acredita em Deus? Pode ir, Deus vai te salvar. Basta crer? Esse é o questionamento de Tiago. Assim, e ele está explicando por exemplos, e todo esse livro é por exemplos, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, o que a gente deveria fazer com esse irmão que está com fome e com frio? Vai adiantar eu evangelizá-lo? Vamos conversar, vamos falar com fome? Como que a gente aprende com fome, com frio, com sono? Não tem jeito. Tem um trabalho muito interessante no Deus Caridade, é um trabalho que eu já fiz parte, então eu posso dizer, é a entrega de cestas básicas para as famílias que não têm condições. Às quartas-feiras começa 13h uma triagem. E a gente, enquanto fazia a triagem, nós percebemos que as famílias iam única e exclusivamente para receber o alimento, porque elas estavam com fome. Só que elas chegavam com fome. Enquanto a gente estava fazendo a triagem, colhendo os nomes, era um barulho absurdo, as pessoas não conseguiam se conscientizar, assim, ficar em silêncio para que a gente pudesse fazer a triagem. E aí, os trabalhadores da casa decidiram dar um estudo do Evangelho. Olha que interessante para que a gente entenda a fé sem obras. Então, a gente, enquanto alguns irmãos faziam essa triagem,
Outras pessoas estavam dando estudo aqui na frente e as pessoas que estavam assistindo dormiam, não prestavam atenção. As crianças estavam alvoroçadas porque elas estavam com fome. Era fome. E aí conseguimos uma doação de pães. E inicialmente era um pão por família. E aí, enquanto as crianças estavam comendo, as famílias comiam, era só pão com manteiga e água. E aí a gente foi vendo que, conforme a gente foi dando alimento, um pão era pouco, 2 pães eram poucos, 3 pães eram poucos. Havia crianças que era a única refeição que eles faziam no dia aqui em Sertãozinho, gente. Porque às vezes a gente acha que o problema está lá no Rio de Janeiro, na África, na Rocinha. Não. Aqui em Sertãozinho, crianças de 4 anos comem, porque esse trabalho continua, 4, 5, 6 pães, porque elas estão com fome. Então, é a obra que nós estamos falando. Adianta nós tentarmos evangelizar alguém que está com fome? Adianta simplesmente entregar, falar, seu nome? Maria, tó, cesta básica para você? Eles estavam com fome. E porque todas as vezes que a gente lê a fé sem obras é morta, parece que nós estamos falando do alimento material. E hoje a gente vai ver que também não é só isso. Não é só disso que Tiago está falando. Ele começa assim, estranha a norma do homem, ou seja, a nossa norma, quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé. Você acredita em Jesus? Acredita. Você acredita nos espíritos? Sim. Você acredita no bem? Sim. Como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Você acredita? Então tá bom. Você acredita em vida após a morte? Acredito, claro, não vai acabar aqui e na prática. Você está vivendo na prática com obras que realmente afirmam isso? Porque acredito que todos nós aqui acreditamos que a vida continua. Mas e as minhas obras? Então eu vou brigar com todo mundo porque me fizeram mal, eu não vou fazer as pazes com ninguém. Para que eu preciso perdoar? Eu posso acreditar em Deus, eu posso acreditar em Jesus e na pluralidade das existências, ajudar a cesta básica, toda semana vir aqui, estudar, falar aqui na frente e não conversar com meu vizinho. Ser uma chefe tirana, ser imprudente emocionalmente, não ter responsabilidade emocional. Porque nós somos muito perspicazes para falar da gente como se a gente fosse bonzinho. Então, eu posso ter fé? Com certeza, acredito que todos nós aqui temos fé. Eu posso ter algumas obras? Sim, eu posso fazer um monte de coisa. Que também é muito válido e necessário. Mas essas obras têm que ser constantes em todas as esferas da nossa vida. Então, quais obras? Essa é a prática. Porque a gente imagina a obra, imagina exatamente essas imagens aqui que eu coloquei de propósito. Ajudando uma criança na rua, ajudando na sopa. Mas existem muito mais obras do que isso. Na minha equipe, eu posso ter obras de amor. Eu posso perceber que alguém não está bem, falar, Aninha, você quer um abraço? O que eu posso fazer para te ajudar? Se a mãe dela ficar doente, por exemplo, porque ela está na minha equipe. Nem sempre a gente precisa dissociar a ideia de obra com dinheiro ou com alimento somente. Existem outras vastas obras. Às vezes a minha obra é me calar. Se eu tenho um companheiro emocionado, fleumático, nervoso, como que eu vou colocar em prática a obra? Brigando com ele? Se ele for assim, eu for assim, o que vai acontecer? Mas eu ajudo. Mas eu tenho fé em Deus. E eu ajudo aqui na sexta. E eu venho aqui toda terça e eu dou passo. E logo eu tenho obras. E na minha casa? Como são minhas obras? Às vezes a obra é no detalhe, gente. Às vezes a obra é eu perceber que o meu jardim termina aqui e aqui começa o jardim do meu vizinho. E a planta do vizinho está morrendo.
Eu estou atrasada para o trabalho, mas não me custa jogar água no jardim do meu vizinho. É uma obra? Claro que é. Senão, a gente vai ter aquela ideia grandiosa que a obra é escalar o Everest e fazer um trabalho social como Chico, Divaldo, Emmanuel. Começa no detalhe. Não começa? Eu sigo uma influencer que ela falou assim, ela gravou hoje falando que eles têm muito dinheiro e que ela pegou a mãe dela pechinchando com a manicure. E falou assim, você não me dá um desconto se eu pagar, 3 meses de uma vez? Ela falou, mãe, para com isso. Você não precisa disso. Ela falou, era um hábito da mãe dela pedir desconto para o moço que corta a árvore, pedir desconto para prestadores de serviços semanais. Não é uma obra. Senão, a gente vai novamente atrelar obras a coisas muito grandes. Não é. Às vezes é ficar quieto. Às vezes é não revidar. Às vezes é não dar print numa publicação maldosa de alguém, falar, tá falando daquele político lá, ó. E o ano eleitoral tá chegando. Quem somos nós? Como pode ser as nossas obras nesse momento que se aproxima? Que disseminar o ódio, a gente sabe que isso já está acontecendo. E é um momento horroroso, gente. Porque assim, alguém vai ganhar e pode não ser quem eu estou desejando. Como ficam as minhas obras? Mas eu acredito que Deus vai abençoar o Brasil, a fé. Eu acredito que Deus vai abençoar o nosso país e os espíritos estão nos iluminando, sim. E as minhas obras com relação à fé do nosso país, do nosso município, como que fica? Porque nós temos obras em todas as esferas, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa individualidade, aqui no centro. E parece fácil, mas não é fácil pensar qual a melhor obra. Que obra que eu dou conta? Hoje eu fui fazer um divórcio bem delicado e eu falei para minha cliente, ele está buscando a menor no horário? Ela falou não. E ela tá com gastrite, porque o combinado era meio-dia e ele tinha que buscar meio-dia e ele às vezes não ia, às vezes não ligava e a menininha pronta, arrumada, com laço no cabelo, esperando o papai. Ansiosa. No começo ela ficava pronta na frente da casa, no sol. Aí a mãe foi, papai atrasou. E meio-dia e meia, 2 horas, 3 horas, às vezes ele ia, às vezes ele não ia, às vezes ele avisava. Eu posso agir com obras ou sem obras, mesmo tendo fé em Deus. Sem obras pode ser, que absurdo. Isso não pode ficar assim. E eu, na hora, eu falei... Ela falou, o que eu posso fazer? Eu falei, ele é uma pessoa pontual? Ela não esperava que eu fosse dizer isso. Ela falou, como assim? Eu falei, ele é pontual para os compromissos dele ou ele é atrasado em tudo? Ela falou, não tinha pensado nisso. Eu falei, por que ele atrasa em tudo? Ela falou, atrasa em tudo. Mas é filha dele. Eu falei, pode ser filha, mãe, pai. Se ele atrasa no trabalho dele... Ela falou, ele atrasou no dia do nosso casamento. Eu fiquei esperando dentro do carro. Ele deveria atrasar? Não. Ele tem condições de mudar? Talvez nessa existência. Não tenha. Ele atrasa no trabalho, ele atrasou no casamento, ele atrasa para buscar a menina. Então vamos tentar agir da melhor maneira antes da gente brigar e chamarmos a polícia, o conselho tutelar, o psicólogo, o psiquiatra e dar remédio para a menina? Vamos. Ela falou, eu falei, vamos fazer um teste? Escuta, eu não estou dizendo que ele está certo, mas talvez é o que aquele espírito vai dar conta. Porque às vezes a gente quer mudar o outro. Essa cadeira não deveria ser azul, porque azul ela grita muito na parede. Ela deveria ser bege, mas ela é azul. E ela não vai mudar de cor. Mas eu acho melhor bege. Talvez todo mundo aqui ache melhor bege, mas ela é.
azul. E a gente não pode agir como criança. Essas são as obras. Como melhor obrar, trabalhar de acordo com o que aquele espírito e nós somos capazes de fazer. Olha, eu queria muito trabalhar no bem, mas eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu preciso sustentar minha família, eu queria fazer alguma coisa. Reze. Ouça alguém, vibre, semeie amor. Eu não preciso esperar aposentar para fazer o bem. Senão, onde a gente ia estar? Tem gente que não vai chegar na aposentadoria. Tem gente que vai desencarnar antes. Mas é no detalhe, entende? Então vamos. Eu dividi entre algumas maneiras de fé. Fé raciocinada. Nós estamos numa doutrina da fé raciocinada, aquela que encara a razão face a face. É importante a gente questionar. Por que que essa toalha é branca? É branca porque é uma cor. Pode ser branca, roxa, verde. Ai não, no centro tem que ser branco. Por quê? Não tem que ser. Nós estamos numa doutrina que vai nos fazer racionalizar. Pode ser de qualquer cor, gente. Cor não tem nada a ver. Tem gente que usa branco e faz o mal. É uma cor. E é importante a gente racionalizar. Senão a gente vai ficando sempre pro que é externo. Distinção da fé cega. A fé cega aceita sem questionar. Tem gente que fala assim, tem que tirar o relógio para tomar passe? Não. Tem que fazer assim com a mão? Não. Posso cruzar a perna? Claro. O braço? Posso deixar o olho aberto? Pode, a gente fecha só para se concentrar mais. Nós estamos numa doutrina sem rituais. Pode levar ao fanatismo. Podemos? E é um pulinho, porque a gente adora essas coisas. Enquanto a fé raciocinada se apoia em fatos e lógica, garantindo a compreensão e, consequentemente, a certeza. Apoio na inteligência. Essa é a fé. A fé precisa de uma base sólida que é a inteligência. É preciso compreender para crer. E a fé que se baseia na verdade é a que garante o futuro, pois não teme o progresso do conhecimento. Eu gosto muito desse exemplo porque é verdade. A gente fala assim, aquela família ali, eles são bem nervosos. Eles são tudo descendente italiano, todo mundo grita. O meio contribui. Mas todo italiano grita? Não. O que é isso? Falta de vontade de melhorar. Eu grito, você grita, minha avó gritava, bisavó gritava, todo mundo grita e vamos gritar o resto da vida? Ninguém vai quebrar esse ciclo? Porque aí vem a ciência e fala, isso não é genético. Isso é falta de educação. Mas, mais nada. Sua mãe, seu pai, sua tia, sem educação. Isso é lógica e inteligência. A gente é tudo assim lá em casa. Já ouviram isso? Que pena. Vamos mudar, né? O poder da fé. A fé tem o poder. A fé mobiliza. Força de realização. A fé, quando posta a serviço da vontade, com vontade mobilizada, é uma força capaz de realizar prodígios, que na verdade são o desenvolvimento de faculdades humanas latentes. Então, com fé, a gente vai unindo, dá certo. Essa moça, essa cliente, começou a falar do casamento dela. Ela falou, você acredita que eu achei que eu não fosse ter dinheiro para fazer a festa? Eu falei, sério? Ela falou, achei que eu não fosse ter dinheiro nem para comer. Na hora, foi juntando, eu ganhei um presente, outro presente. De repente, na hora que eu vi, minha casa inteira estava montada. E eu rezei tanto, e eu acredito que foi a minha fé. Eu falei, que bom. Já ouviram relatos de pessoas que iam casar, não tinha nada? De repente você fala, montou a casa. Tá pronto. E não passou necessidade. A fé faz isso. A união, a mobilização, a confiança faz isso. Realmente, olha, se posta a serviço da vontade. E olha que bonito, a fé é o alimento do espírito. É vista como o alimento que sustenta o espírito e a água que dessedenta a alma.
Olha que lindo. Ela nos alimenta. Porque quando a gente perde esse envelope que nós temos, que nós estamos usando temporariamente, o que fica? Os nossos valores, o nosso pensar, aquilo que nós acreditamos. Quantas e quantas vezes a gente vê na reunião mediúnica espíritos que plasmam uma ideia, eles têm tanta fé naquilo que eles veem, não é? Um espírito muito católico acaba vendo um santo, porque é o que ele materializou. O espírito acaba vendo um obsessor, acaba vendo amarras que não existem mais, porque a nossa mente é muito criadora. Tudo começa com um pensamento que mobiliza um sentimento, então a gente realmente plasma essas imagens mentais. Quando desencarnamos, muito mais. E olha que lindo, a fé é o alimento que nos sustenta. Mas não adianta eu só ter fé, eu tenho que praticar. Quando fala a fé sem obras é morta, ela é inexistente. É como se eu não acreditasse em nada. Você acredita em Deus? Acredito. Você faz o bem? Não. Então é como se não acreditasse. Você acredita em Jesus? Sim. Você o segue? Às vezes. Porque eu acredito que todos nós, a certo modo, acreditamos e seguimos, nós já damos conta de fazer coisas. Caminhando nos passos do mestre, mas tem coisa ainda que ainda é muito difícil dar, não é? A segunda face. Se baterdes na face direita, a gente consegue dar a esquerda para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa ainda não. Mas não tem gente que a gente consegue? Pede pro netinho bater na direita. Não dá? Vamos falar com as avós. Dona Dulcineia, tem gente que bate na direita. Dá para dar à esquerda? Às vezes não, né? E com o neto? Com o neto. Com o neto. É Dininha até tombou a cabeça. Ela tava assim, ela fez assim. Como que é? Perdoa. Tem gente que perdoa e não foi vó ainda, né, Paulinha? Dave, como que a gente é com o neto? Que bom! Que bom! Olha só. Tá certinho. O poder da fé é impulsionadora da moral. A fé aliada à caridade, para nós é importante que a gente entenda caridade não só como esse alimento material, mas como benevolência, indulgência e perdão, dá a força necessária para o sacrifício, a abnegação. A abnegação não é concordar. Eu posso não achar aquilo bom, mas é aceitar, sem me usurpar contra aquilo. E o desenvolvimento das nobres ações. Então vai estar sempre canalizada a fé com ação. Dificuldade de superação. Fé vacilante. Emmanuel diz que todos nós temos. Se a gente acha que não tem, é porque não chegou o momento ainda. Porque daquela hora da dor dilaceradora, é meio, né? É o estado de dúvida que surge diante das dificuldades. Um aborto, um desencarne precoce, uma doença degenerativa, algo incipiente mesmo, na dor, indicando que o processo de desenvolvimento da fé ainda está em andamento e requer um caminho a ser percorrido. Então, a gente se sente tão mal quando a nossa fé vacila, né? Parece que nós somos desse tamanhozinho, mas não somos. Exatamente, Paulinha, a gente fica envergonhada. Parece assim, meu Deus, estou com vergonha. E olha só que coisa, mas é Deus, e Deus não vai nos julgar. Porque como que a gente vai ter vergonha do nosso Criador? É como se a gente tivesse vergonha de pai e mãe. Como que eu vou pedir direito numa prece se eu não admito aquilo? Porque se eu estou com vergonha, eu posso, né, me esconder. Não posso, eu estou duvidando que você existe mesmo. Eu estou duvidando que você é soberanamente justo e bom. Não é possível, Senhor. Já passaram por um momento de pensar, não é possível, Senhor, que eu planejei isso? Que eu planejei esse trabalho, essa vida, esse casamento, essa família. Não é possível. Mas planejamos, estudamos
Planejamos com amor, porque ninguém planeja para fracassar. Superação. Essa fé vacilante, ela é totalmente, é possível superá-la pelo exercício. Então eu vou tentar, igual andar de bicicleta. Todo mundo subiu na bicicleta e conseguiu andar? Não, a gente caiu, ralou o joelho, tirou uma rodinha, tirou outra. Não é de uma vez. A verdadeira fé inabalável, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela que pode encarar a razão de frente, sendo desenvolvida com a prática da vida, do estudo e da confiança. Maria Teresa de Calcutá, até os 52 anos, tinha uma fé vacilante. Ela dizia que ela sentia um chamado, que ela tinha sérios problemas para dormir, ela sentia que ela tinha que fazer alguma coisa, mas ela não sabia o quê. E ela tinha dúvidas se ela estava no caminho certo. Até ela ir para Calcutá, onde ela se uniu com as irmãs de Loreto, e aí ela decidiu fazer um trabalho na prática. Lady Di, princesa Diana, depressiva, problemas no casamento, odiando tudo aquilo da família real, todo aquele problema, ela desenvolveu bulimismo. Ela vomitava. E aí falaram, a princesa é depressiva. Imagina todo o Reino Unido falando que ela era depressiva, uma das mulheres mais famosas do mundo, que tinha que estar bonita nas fotos, porque tinha flash, tinha foto dela até nos panos de prato da Inglaterra. O psicólogo foi atendê-la e falou, como você ocupa seu tempo? Ela falou, eu tenho que acompanhar o Charles, que era príncipe na época, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ele falou, por que você não tenta visitar um hospital? Ela não foi porque ela quis, foi uma ideia, para ela ocupar o tempo dela. E aí ela viu que aquilo a fazia bem, e que lá ela não tinha vontade de chorar. Na biografia dela, ela fala que era o único lugar que quando ela chegava, ela sorria de verdade, ela não estava fingindo. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Ai, que frase bonita para a gente pôr na geladeira. A gente tem que ter um plano. Como que eu vou obrar no bem? Como eu vou obrar com as pessoas que moram comigo melhor? Como eu vou trabalhar melhor? O que eu posso fazer para eu erguer um edifício numa linha correta? Ai, eu sou mãe, cada filho é de um jeito, mas os filhos não são iguais. Os irmãos não são iguais, nem os gêmeos univitelinos. As pessoas são diferentes. Como eu vou lidar com elas? De acordo com o que elas são, não com o que eu espero que elas sejam. Porque senão é mando meu, eu vou querer mudar as pessoas. E agindo com responsabilidade emocional. Porque não adianta a Natália, minha irmã, eu a conheço muito bem, eu vou pegar e vou vomitar nela tudo que eu sei dela, sendo sincericida, para magoá-la. Isso é irresponsabilidade emocional. Nós somos diretamente responsáveis pelo mal que nós deixamos de poupar o outro. Pelo bem que a gente deixa de fazer. Então, se eu sei que aquilo vai magoá-la, eu tenho obrigação, como cristã, de evitar, de agir da melhor forma. Mas eu vou agir da melhor forma? Claro que não. Nós vamos errar. O fato é, eu erro com ou sem intenção. Porque eu posso errar com intenção. Eu sei que algumas coisas magoam a minha tia. Eu posso fazer aquilo de propósito. E aí, eu posso ter a fé do tamanho do monte. Eu posso ir daqui a Aparecida do Norte 500 vezes. Eu posso encher 15 caminhões de cestas básicas. Se eu fiz isso com quem me deu a vida, o que se espera? É disso que o Evangelho está falando. Mas a gente vai errar. O fato é, eu tenho a intenção de errar? Como, mesmo sem intenção, colher novos frutos? Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado sem plano, ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. Ou seja, um prédio sem planejamento abriga? Abriga. E o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo.
Então, assim, muitas vezes a ideia não era fazer aquilo, mas pode ajudar. Olha a frase da irmã Dulce: miséria é a falta de amor entre os homens. Já disse aqui, quem não assistiu está na Netflix. Ela brigou com a igreja católica inteira, porque para ela a igreja era fora do templo. E ela via as pessoas desabrigadas, ela queria trazê-las para dentro da igreja. E na época a madre dizia: não pode, não tem lugar para brigar. Ela falou: mas elas estão com fome. Ela falou: mas a gente dá um jeito. E elas vão dormir onde? Ela falou: no galinheiro. Aí a madre falou: mas e as galinhas? Ela falou: a gente faz uma canja. E ela brigou, ela foi expulsa, ela foi processada, porque ela via uma casa desocupada, ela colocava os indigentes, ela pegava as pessoas da rua e levava lá. E ela teve vários processos judiciais e transformou um galinheiro no maior hospital da Bahia. Era um galinheiro. E fez o que com as galinhas? Uma canja. Porque eles não queriam tirar a galinha de lá. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade. Croquis é um esboço. Mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, durante a chuva, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Independente da posição que nós estivermos, nós vamos precisar de abrigo, nós vamos precisar de amparo. E aqui ele está se referindo a um abrigo material e de alimento. Diante do necessitado, a nossa fé sem obras é morta. Diante do necessitado, a fé é morta. Imagina que complicado que é. Isso nunca aconteceu comigo, mas passar fome. Não ter o mínimo. E mais complicado ainda para muitos espíritos pedir, bater e pedir. Quantas famílias a casa atende no momento, Edninho? 24 famílias. O trabalho daqui é a visita a essas casas. Com que frequência? E aí vocês entram? Vocês entram na casa? Ah. Ah, tá. E aí já leva a cesta básica. O necessário porque os itens vão acabando? Dos itens da cesta? Que bonito. Que bonito. Que legal. Que bonito. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. Quais são as filhas da fé? Esperança, caridade. Essas três virtudes são uma trindade: esperança, caridade e fé. Não é a fé que faculta, que dá esperança na realização das promessas? Eu tenho fé que vai dar certo. Se não tiverdes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Se a gente não acreditar. Já falaram com pessoas que não acreditam em nada?
que você espera? Nada. E amanhã nada? O que você gosta? Imagina a sintonia, né? É muito difícil isso. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Às vezes a fé é uma palavra, é um silêncio, é um abraço, é uma prece em distância. Ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Então, olha só que interessante. A sincera, ela nos contagia mesmo. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. E nós já vimos que esse exemplo é na prática, não é em falar. A fala, ok, mas e a prática? Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa presença, esperança firme, para lhes dardes a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Porque tem momentos, quando o Chico era procurado por mães que perderam o filho, tem uma frase que me marcou muito naquele filme As Mães de Chico Xavier, que a mãe estava trabalhando, deixou o menino de 3 aninhos com a babá. O menininho pegou o triciclo, estava brincando, de repente o triciclo virou, o menininho bateu a cabeça e morreu. Traumatismo craniano, morreu. Ela queria processar, ela queria matar a babá. Ela ficou doente. E ela foi procurar o Chico. E ele a abraça e chora. Ele falou, eu entendo sua dor. E imediatamente ele disse, e a babá? Ela falou, eu quero matá-la. Ele falou, não, minha filha, vibre por ela. Era para o seu filho estar com você quando ele fosse desencarnar. Mas você não ia dar conta, você enlouqueceria. Ela fez isso por amor a você. Procure a moça. Ela não teve culpa. Ele ia desencarnar nesse horário, nesse momento, não há enganos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé é observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Olha que bonito isso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. O Senhor me perdoa, Jesus me perdoa, eu acredito no Senhor, ok, estou perdoado. Ninguém resgata a dívida. À vista disso, não nos iludamos, ele chama isso de ilusão, que é tudo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez, por mais confiança que nós tenhamos. E aqui são alguns dos exemplos da metáfora do corpo sem o espírito, para exemplificar a fé sem obras. Nós estamos aqui para auxiliar, para servir, não para sermos servidos. E alguns dos exemplos. O Mestre Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Maria de Magdala e os apóstolos.